Olá, sejam bem-vindas, bem-vindas, bem-vindes ao canal Tocando o Coração, Enxergando a Alma. Eu sou Patrícia Ziane Benites, idealizadora desse canal, e com muito prazer hoje nós estamos recebendo uma pessoa que vai contar muitas novidades pra gente, Ricardo Ritzel. Mas antes da gente conversar o nosso bate-papo, convido vocês a se inscreverem no canal, a ativar os sininhos, né, a curtirem e a compartilharem, para que sempre vocês possam estar recebendo os novos vídeos aqui no canal. Pois bem, Ricardo, seja bem-vindo ao nosso canal. A gente está aqui hoje na feirinha, né, do Chalé da Praça 15, em Porto Alegre. Então vocês vão estar escutando alguns sons, né, que fazem parte desse cenário aqui do chalé, né? E o Ricardo vai nos falar um pouquinho sobre o livro As 5 Tumbas de Gumercindo Saraiva e Outras Histórias de Guerras Gaúchas e o filme, que está aqui começando a ser apresentado para gente. Então, Ricardo, seja bem-vindo ao nosso canal, te sinta à vontade para estar compartilhando um pouco com a gente sobre essa obra, então, que deu também origem ao filme, né? Então, tu pode falar sobre ela, sobre a produção dessa obra e como se chega até o filme. Obrigado, Patrícia, obrigado por esse convite, muito me honra estar aqui contigo. Uma boa tarde, boa noite, bom dia aos nossos telespectadores, é um prazer estar com todos vocês. E sim, estamos aí já fechando 2 anos já de lançamento do meu livro, quase agora no início de 2023, sucesso de vendas que muito me orgulho, né? Eu tenho um orgulho muito grande de um trabalho ser tão procurado, ser tão, enfim, comentado, e todo o Rio Grande do Sul, já chegamos a 8 estados, 8 países, né? Fomos o mais vendido na Feira do Livro de Santa Maria, que é a minha terra, que muito também duplamente fico feliz, e bem vendido em diversas feiras do livro aí, por esse Rio Grande afora aí. As 5 Tumbas são, embora o Gumercindo dê nome ao livro, seja o grande personagem do livro, com a maior parte das histórias, mas ele não é a única. São 25 histórias do período revolucionário rio-grandense, que vão desde do Andrecito, né? Muito obrigado. Desde o Andrecito, do José Hervásio Artigas, né? A história deles, que é o outro lado da nossa história, né? Que a gente tem um lado aqui, que a gente, no Rio Grande do Sul, no Brasil, que a gente vê o Andrezito como bandido, o José Hervásio Artigas como um ladrão, né? E lá do outro lado, eles são heróis, né? Mas eles também são gaúchos, são gaúchos, eles são pessoas, personagens que estão dentro de uma cultura gaúcha, que é essa cultura que se estabeleceu aqui na bacia do Rio da Prata, com essa introdução do gado pelos jesuítas, e é uma cultura que misturou o europeu, o branco, o imigrante europeu, o índio nativo, seja ele tupi, charrua, minuano, o tupi-guarani, né, no caso, e o negro também, sabe? Essa mistura de raças, essa mistura de culturas, né, originou essa cultura gaúcha, esse tecido sociocultural que nós chamamos de cultura gaúcha. E essa cultura originou também esse período revolucionário gaúcho, que vai de 1893 a 1932. E é isso que está no meu livro. São pequenos artigos falando de personalidades, de fatos, quase todos muito pouco conhecidos, ou que dentro da nossa história tem contado de uma outra maneira. Não, já digo de antemão, Patrícia, eu não estou fazendo revisionismo nenhum. Eu não sou historiador, eu sou jornalista. A única coisa que eu fiz foi uma pesquisa, né? Uma pesquisa e usando o bom senso.
né? Tanto que no meu livro eu conto a história que aconteceu assim, assim, assado, né? E tem partes que são tão fantásticas que eu conto a lenda. Porque a lenda sempre é originária de algum fato histórico, de algum fato que ocorreu realmente. Mas assim, as lendas gaúchas são fantásticas, tá? E ela se mescla com a história do Rio Grande do Sul e traz um panorama, um mosaico sociocultural, étnico, que é fantástico. Sabe? E esse é o meu livro. É o livro que eu gostaria de ter lido há 30, 40 anos atrás, quando eu comecei a me interessar por história do Rio Grande do Sul. Pois é, Ricardo, eu ia exatamente assim te perguntar sobre isso, né? Como é que é o teu percurso para chegar até o livro? Né? Era exatamente nisso que eu ia chegar contigo, assim. Ler tudo. Procurar ser rato de livraria. Para fazer esse livro aí, tem livros de todo o Rio Grande do Sul, tem livros emprestados dos mais diversos municípios, de amigos, historiadores, colaboradores de mais diversos municípios. Tem livros catados em sebos de Montevidéu, em sebos de Paissandu, em sebos de Cerro Largo, e de Buenos Aires, de Libres, enfim, esse livro é resultado de um interesse pela história gaúcha de mais de 30 anos. Eu posso dizer de 40 anos até, tá? E chegou um momento que eu resolvi ver aonde vai a lenda, até onde nasce a lenda e até onde vai a história, sabe? E cheguei à conclusão que a história é muito mais fantástica que as lendas, sabe? Que bacana, é verdade. Essas são histórias reais, são fatos históricos, são personagens históricos aqui do Rio Grande do Sul, que passam por Gumercindo Saraiva, Aparício Saraiva, como eu disse antes, Artigas e Andrecito Artigas, tem o Flores da Cunha, tem enfim, todas essas, o Firmino de Paula, sabe, Júlio de Castilhos, sabe, que fizeram esse período revolucionário, sabe, são que tiveram ou de um lado ou de outro. É claro que a história do Rio Grande do Sul é contada pelos vencedores desse período, que são os positivistas, tá? A história dos rebeldes, dos revolucionários, ainda não foi contada, nem nesse livro. Esse livro faz apenas um esboço do que foi contado, sabe? Mas já é alguma coisa. Eu acho que já é lançar luzes para aquela parte da história que é apagada, que é colocada para baixo dos tapetes, sabe? E a gente trazer isso. Tive algum atritos, várias pessoas que não, né, discordaram de mim, mas eu disse, olha, eu peguei essas fontes, são todas primárias, seja ela em livros, seja ela em gravações e tal, e trouxe para lá. Eu assino embaixo do que está escrito aí. Mas, é claro, tem as divergências políticas. O Rio Grande do Sul é um estado muito politizado, né? Até hoje a polarização para nós aqui é uma coisa comum. Imagina isso há 130 anos atrás, né? Entre positivistas, que eram homens estudados, com letras, ricos, né? Contra federalistas, que eram homens rurais, que tinham um outro tipo de vida, uma tradição militar, cultural e sociológica de mais de 300 anos, que eles não mudaram, muito pouco mudou na vida do interior do Rio Grande do Sul, nas grandes instâncias do Rio Grande do Sul, entre 1650 a 1850 e 1900. Né? Então eu sempre digo que o período revolucionário rio-grandense é um choque de mundos, um urbano, o outro rural. É o último dos gaúchos. Gumercindo, só para vocês verem, o gaúcho era um termo pejorativo para aquela figura, aquele meio indiático, miscigenado, para o imigrante pobre, para o negro fugido de senzalas, que vagava de instância em instância atrás de trabalho, que vivia nos botiquinhos, nas mercearias,
daquela época e tal, um trabalho aqui, um trabalho lá, vivia uma vida diferente. O gaúcho é sempre muito tempo, chamar alguém de gaúcho era chamar alguém de vagabundo, de bandido, né? Era um termo forte. Ele deixou de ser pejorativo em 1893, 94, quando o Gumersinho do Saraiva e 400 homens invadiram o Rio Grande do Sul contra a ditadura castilhista. Eles foram alijados, foram retirados do processo político rio-grandense daquela época, foram perseguidos, foram acusados de mais diversos crimes e tal, e eles entraram com uma coluna revolucionária. E o Estado, o presidente do Estado, o Júlio de Castilho e seu staff militar, né, tratava aquilo como os gaúchos que entraram aí fazendo arruaças. Só que quando, no decorrer da Revolução ou da Guerra Civil, como eu defino, eles começaram a perceber que eles não eram assim uns caipiras no interior, que o Gumersindo desenvolvia estratégias militares sofisticadíssimas, que eram pessoas que, aonde passava, arrecadavam multidões atrás dele, que as pessoas da campanha e das missões gaúchas, que estavam prejudicadas pela política urbanista, que era dedicada aqui à região metropolitana e à região colonial do Rio Grande do Sul, sabe? Que eles estavam sendo, né, a própria economia dessas regiões, que era o gado, os produtos agropastorias, estava sendo subvalorizado, né? Tu vê, teve uma época aqui, um pouco antes da Revolução, que uma tropa de gado valia mais que uma estância. São disparates assim da política que prejudicou uma facção, uma parte do Rio Grande do Sul. E essa parte rural tinha essa tradição arraigada, essa tradição gaúcha, tradição gaúcha arraigada neles. E era também uma tradição militar, tá? E a Revolução se tornou inevitável, a Guerra Civil se tornou inevitável. Então é isso, são dois mundos que se encontram. A partir desse momento, sabe, o gaúcho deixou de ser um termo pejorativo para nós rio-grandenses. Começou a ser um termo de qualidade, de uma pessoa com conhecimentos, sabe, o bagual, o gaúcho bagual, tal, isso hoje tem uma conotação completamente diferente. Então o gaúcho, o termo gaúcho deixou de ser um pejorativo para pouco a pouco se tornar um gentílico das pessoas que nasceram em determinado território. É muito interessante, assim, Ricardo, trazer isso, porque na verdade a gente de fato pouco estuda ou lê, né, ou busca essas questões históricas mais a fundo, né? Muitas vezes a gente fica na superfície, e como é importante a gente buscar informações, né? Para que a gente consiga entender. Tu está trazendo uma perspectiva, por exemplo, sobre o termo gaúcho, que com certeza boa parte de nós desconhecia, inclusive eu, né? Acho que tu está trazendo uma aprendizagem extremamente importante e rica, que somente, que nem tu disseste no início da nossa conversa, estudando, lendo, pesquisando, a gente consegue saber, né? Mais ainda, Patrícia, eu digo mais ainda, eu acho que eu vou um pouco mais adiante. Eu acredito até, dentro dos meus estudos, eu vejo a formação dessa cultura gaúcha, que hoje é o movimento tradicionalista, CTG, a gente vê espalhado aqui por esse Rio Grande todo, deve muito mais ao período revolucionário rio-grandense, que vai de 1893 à década de 30 do século XX, do que a Revolução Farroupilha. Claro que a Revolução Farroupilha é importante, foi um Estado que se levantou contra um grande império, sustentou uma luta por 10 anos, isso aí faz parte, mas é uma história que ainda acho que exige muito estudo, ela não está bem contada ainda. Tá? Como muitas coisas de fato, né? Terminando o meu raciocínio, o período revolucionário gaúcho está muito mais na mente dos gaúchos, em Flores da Cunha, em Gumersinho do Saraiva,
sabe? Esses comandantes, né, o Oswaldo Aranha, essas pessoas aí, eu acho que construíram esse tecido sociocultural, que nós chamamos de cultura gaúcha, de uma maneira muito mais sólida do que as lembranças da Revolução Farroupilha, que é cultuada nos galpões, nos movimentos tradicionalistas hoje. Mas assim, eu vejo esse período revolucionário como muito mais importante nessa entrelaçar de linhas, de etnias, de culturas, que é essa, né, que não é só aqui no Rio Grande do Sul, vai para o norte da Argentina, Uruguai, sul do Paraguai, essa cultura que a gente chama de gaúcha ou gaúcha, né, do outro lado da fronteira. Não, muito interessante essa perspectiva que tu traz, né? E eu acho que está aqui para a gente poder realmente discutir, pensar juntos, porque é isso mesmo. A perspectiva do estudo e do conhecimento nos traz uma possibilidade de pensarmos, construindo, né, e pensarmos muitas vezes diferente que nem tu dissesse, né? Mas assim, Ricardo, do livro As Cinco Tumbas, agora nos conte sobre o filme. O filme, na verdade, o filme era para sair antes que o livro. Aí a gente começou a gravar esse um documentário, curta-metragem, tá? A gente começou a gravar em 2019. E como toda a produção, vai devagarzinho, a gente não quis ficar devendo nada para ninguém, valorizando o trabalho de todo artista, de todo profissional, desde o câmeras, atores, narradores, a gente foi fazendo conforme foi entrando apoio cultural e patrocínios. Tá? O curta, documentário, é mais uma apresentação. Se eu mudasse o nome dele, é Gumercindo Saraiva, A Última Batalha. Por que A Última Batalha? Que é a última batalha dele de não tornar o seu corpo um troféu de guerra para a ditadura castilhista. Tá? Mas se a gente chamasse, muito prazer, Gumercindo Saraiva, ou melhor, com muito gusto, eu sou o Gumercindo Saraiva, porque ele só falava espanhol, era um doble chapa, seria mais, não teria problema nenhum. Por quê, Patrícia? Porque o filme é uma apresentação da figura histórica. É uma apresentação que muda muito conceitos. Quando a gente começa a ler Gumercindo Saraiva, a gente pega o jornal escrito pelo governador do estado, Júlio de Castilho, e quando o Gumercindo morre, o Júlio de Castilho escreve assim, que a sua cova seja mais pesada que o Andes, bandido, estuprador de virgens, violador de donzelas, assassino, degolador. A história do Gumercindo não vê nenhuma degola, muito menos violência sexual, bem pelo contrário. Um dos filhos adotivos do Gumercindo, estavam lá numas refregas lá pelo Paraná, por Santa Catarina, teve um caso lá que ele ficou envolvido na violência sexual contra algumas meninas lá, e um desses maragatos, soldado maragato estava envolvido, era o filho adotivo do Gumercindo. O Gumercindo mandou fuzilar. Ele disse, soldado meu não violenta mulheres. Nós temos, o soldado revolucionário não tem esse direito, por mais que a guerra seja sanguinária, que a guerra seja sem quartel, como foi, né, principalmente para eles e tal, mas ele não, como degolador, não existe um nome que o Gumercindo mandou matar. E ele entrou na história do Rio Grande do Sul como degolador, violador, bandido, tá? Então a gente tem que mudar. E pare um pouquinho. Como é que uma pessoa que entra com 400 soldados, armado com poucos mosquetões velhos da Guerra do Paraguai, que cuspiam areia, parafuso, imagina, né? Tá? Adagas, espadas e lanças feitas de... Tirava a esquia de ovelha, eles separavam, botavam numa taquara, botavam uma bandeirinha vermelha, amarravam com couro, botavam a bandeira vermelha, e isso eram as armas dele. Como é que uma pessoa dessas que entrou no dia 5 de fevereiro de 1893, veio do Uruguai, invadiu o Rio Grande do Sul, chega em Carovi, na época que ele morreu, depois de 3.000 quilômetros, uma das maiores marchas militares do mundo a cavalo, né? Foi por 3 estados perseguido sem nenhuma derrota,
para as forças de governo, que diga-se de passagem, eram muito superiores em homens, munição e armamento. Ele chega no Carovi com mais de 6 mil pessoas. Quer dizer, ele era um condutor de homens. Ele era uma esperança. Tanto que ele morreu, quando ele morreu, acabou a Revolução. Os sonhos revolucionários acabaram. Que ele era o grande, a inteligência dele, a perspicácia, a carisma do Gumersindo, era a própria Revolução. Com o Gumersindo morto, acabou praticamente a Revolução. O castilismo tomou conta do Estado. Nós vivemos uma estranha paz por mais de 30 anos, até eclodir a Revolução de 1923, já com outros personagens, com uma segunda geração de castilistas, uma segunda geração de maragatos, mas ainda bem ligada uma com a outra, né? O Honório Lemos, que foi o grande general maragato, né, da Revolução de 1823, pertencia às fileiras do Gumersindo Saraiva, da coluna Gumersindo Saraiva. Muito do que ele aplicou, os golpes táticos, sabe, de cavalaria, de separar o inimigo durante a batalha, depois, né, atacar o lado mais frágil, depois terminar o serviço, né, no lado mais forte e tal. Tem muito das técnicas e estratégias militares e táticas militares que o Gumersindo empregou. Aí temos, né, o período vai de 24, 25, 26, aquelas levantes militares, chega ao grande que uniu o Rio Grande do Sul, uniu Maragatos e Pica-Paus, que é a Revolução de 30, né? E depois aquela Revolução Constitucionalista de São Paulo, de 32, que percebeu, embora eles alegaram, né, perceberam aquele caráter autoritário, sabe, dos tenentistas ali que estavam dentro da Revolução de 30, sabe? E depois o golpe do Estado Novo, né, que ele decretou. E aí a gente vai ver na história, que isso aí, que ela está até hoje, o positivismo, esses regimes autoritários estão aqui no Brasil, né? Ele começou lá com Júlio de Castilhos, fazendo uma ditadura na Constituição, estava dentro da lei, né? Comandando o judiciário, comandando o legislativo, né? O Getúlio aplica isso, esse mesmo tipo, né, de ideologia, com algumas mudanças, na década de 30. Daí a gente vê na década de 60 a ditadura militar brasileira com a mesma, aquela foi a filosofia que levou os militares ao poder em 64 e ficaram até 84, 85, né? E hoje a gente vê também influências aí, né? Esse governo do Bolsonaro teve estritamente, né, tem uma visão autoritária da vida, que é a imposição, a força de um poder executivo é a solução dos nossos problemas. Eu discordo, né, veementemente disso, mas a história está aí. É uma frase que eu sempre gosto, sabe, de dizer, embora seja um paradoxo. A história é sempre muito atual. A gente estudar a história, a gente compreende melhor o que está acontecendo, sabe? E isso, então, a gente começa a perceber, sabe, da onde vêm essas forças que hoje surgiram, né, que estão aí na frente dos quartéis, né, pedindo a liberdade para ter uma ditadura militar, né? Coisas bem contraditórias, inclusive, né? E essa é uma conversa que é longa e profunda. Mas vamos voltar ao filme, então, né? Bom, o filme até para o filme não tem muita, ele não entra muito na história ele faz um panorama, como eu disse, podia ser muito bem chamado Muito Prazer, Gumersindo Saraiva, é o meu cartão de visitas, sabe? Traz o básico da vida dele, desmistifica esses mitos de bandido, de degolador, né? Traz essa proeza dele de mais de 3 mil quilômetros numa marcha militar, sem parada, perseguida constantemente pela Divisão do Norte, que era a divisão do Pinheiro Machado, que era outro grande rio-grandense, né, que é outro grande personagem da história do Rio Grande do Sul, e foram tenazmente perseguidos
né? Essa coluna do Gumersindo do Pinheiro Machado, pelo General Rodrigues, e culminou na Batalha do Carovi, lá em Capão, hoje município do Capão do Cipó. A gente fez o filme nisso. Esse é o filme, é só uma apresentação do Gumersindo. A vida, a pandemia fez nós invertermos. O livro foi lançado antes, depois disso, né? E o filme traz esse panorama, a participação do Gumersindo na Revolução de 93. Tem 400, 500 fotos, se eu não me engano, da época. Vocês vão... Quem assistir vai ver isso, vai ver o rosto. Aí você fala dos Maragá, tu vai ver a cara do Maragá. Vai lá da Divisão do Norte, não sei o que lá. Tá lá a cara dos caras lá. A gente recuperou muitas fotos. É claro que muitas não deu para recuperar tudo, mas elas estão lá, elas dão um bom retrato do que era, um bom panorama, um bom contexto do que era aquela época, as brigas daquela época, né? E termina com uma história que é fantástica. Que ainda, quando eu me dei com essa história, eu disse, como é que não foi explorada ainda pela literatura, não foi explorada ainda, que é a morte do Gumersindo. Né? Tem até filme famoso, do nosso grande escritor aqui no Rio Grande do Sul, do Tabajara Arroz, A Cabeça de Gumersindo Saraiva. Mas eu garanto para vocês que a história verdadeira é 4, 5 vezes mais fantástica do que aquela ficção que o Tabajara fez. Tá? A gente encontrou lá, lá em Bossoroca, em Itacurubi, uma senhora que tinha os filhos dela, os sobrinhos dela listados nas colunas Maragata, e ela viu o Gumersindo ser enterrado pelo Estado-Maior, viu o Gumersindo ser desenterrado pela vanguarda da Divisão do Norte. Ela foi ameaçada de morte, senão ela tinha que deixar o corpo na estrada, que era do lado da casa dela, para as tropas passarem em cima. Diga-se de passagem, eles tinham, os comandantes militares pica-paus não fizeram isso pelo medo que o soldadesca legalista tinha do Gumersindo. Então, quando eles viram o Gumersindo morto, pisaram em cima, a primeira coisa que eles fizeram foi tirar as orelhas para virar. As orelhas do Gumersindo viraram colar do General Rodrigues. O bigode dele virou lá. A espada foi roubada pelo Firmino de Paula. Tá? 2 dias, né? Aí dali a pouco tiraram a cabeça dele. Isso é outro tema polêmico. A cabeça veio ou não veio para Porto Alegre? Quem trouxe a cabeça foi um ex-intendente lá de Santa Maria, que foi também vizinho do meu bisavô lá. Então a gente tem ele não falou nunca disso, mas um dia X lá ele contou algumas coisas que nos fazem acreditar que ou ele colocou a cabeça aqui no Guaíba, né? Ou ele nunca fez isso, ele nunca veio aqui para Porto Alegre, que é bem possível também. Isso é uma coisa ainda, falta muito estudo ainda nisso aí. Mas voltando à morte lá do Gumersindo, a dona Apolinária enterrou e desenterrou, ajudou a enterrar 3 vezes o Gumersindo. E por 2 vezes ela foi ameaçada de morte, se enterrasse e não tirasse os despojos do Gumersindo da estrada que ficava entre o cemitério dos Capuchinhos e a casa dela, a Fazenda Nova lá em Itacurubi. Ela desafiou toda a Divisão do Norte, isso não é pouca coisa, em 1893, uma coluna sanguinária, degoladora, como era a Divisão do Norte. A Divisão do Norte não brincava em serviço, eles eram degoladores. E ali nas missões, depois da morte do Gumersindo, eles mataram, degolados, mais de 1000 pessoas. Foi a maior degola, que até hoje não é contada na história do Rio Grande do Sul. Não sei se por vergonha, não sei se por abafar, porque afinal foram eles que fizeram isso, né? E essa senhora, dona Apolinária Cardoso de Souza, resistiu, enfrentou essa gente, enfrentou esses tipos humanos extremamente violentos, armados e dispostos a tudo, e protegeu o corpo do General Maragato, mais famoso do General Maragato. É uma história fantástica. Mais fantástica que a ficção essa, tá? Que qualquer ficção, tá? E é isso que conta no filme. É o Gumersindo Saraiva, a última batalha do Gumersindo, e ter o corpo dele não ter virado troféu de guerra. Como aconteceu. E assim, eu quero só dizer mais uma coisa. Nas minhas pesquisas lá, essa cabeça possivelmente não seja do Gumersindo.
Eu não consegui comprovar ainda, mas eu dou quase como certo isso, eu só preciso ter esses registros, sabe, para poder afirmar isso, que quem eles colocaram lá foi o Clarim, que morreu na mesma tocaia que o Gumercindo foi atingido. O Clarim morreu. E ele tinha um físico e um estereótipo careca, de barba, sabe, muito semelhante ao Gumercindo. Então eles enterraram o corpo. Possivelmente o general deu mais uma volta ainda e mais uma vitória tática sobre a última da vida dele. Ele disfarçou, o corpo dele foi enterrado diz isso, a lenda, é uma lenda ainda, lá nas Missões, numa fazenda em Bossoroca, por uma ativista maragata federalista, enterrou na casa dela e colocaram esse corpo, que foi tirado da cabeça, que foi, né, vilipendiado, que foi pisado por cavalo, as tropas legalistas pisaram em cima, tiraram a barba, tiraram os dedos, tá? Fizeram horrores com esse corpo aí, não seja do general. Mas isso aí, vocês vão ver isso no filme. Tá? Então Curiosíssima. A história São histórias, falta muito ainda para... Tá? E são histórias fortes que falam, sim, de uma realidade que nos acompanha, faz parte da nossa trajetória, né? E que muitas vezes, de fato, repercute nos dias de hoje através de diversas formas. Claro, pai. Diversas formas. Nós somos aqui, nós somos uma sociedade que foi criada, que foi trazida para cá, tanto os imigrantes europeus, os negros e os índios. Na hora que chegou a colonização europeia para cá, nós fomos trazidos para cá para fazer a linha de fronteira. Nós vivemos aqui, a sociedade rio-grandense viveu 300 e poucos anos em guerra. Seja ela contra o Paraguai, contra a Argentina, contra o Uruguai, contra a Confederação Argentina, contra índio, contra bugre, contra um poder, revoluções, né, maragatos e pica-paus, chimangos e maragatos, sabe? Democratas e autoritaristas. Nós vivemos 350 anos. Isso aí atinge uma sociedade. Sem dúvida. Isso cria. Nós não somos nós não somos aquele povo altaneiro, feliz. Nós somos um povo desconfiado, nós somos um povo introspectivo, nós somos um povo que custa se relacionar. Tanto que vem as outras pessoas, vêm para o Rio Grande do Sul aqui e veem que não é fácil, né, tu criar amigos aqui. É que isso permanece no tecido social, isso faz parte do campo da formação de qualquer sociedade. Né? Enfim. Mas assim, Ricardo, eu quero te agradecer imensamente. Né? Nós vamos deixar aqui na descrição, então, do canal o livro, né? Descrição sobre o livro, também sobre o filme, né? Os contatos do Ricardo. O livro está no Martim Livreiro, pode ir lá, ou pode me procurar, tanto pelo Face, no Instagram ali, não tem problema nenhum. Eu tenho alguns ainda para venda, estamos na 3ª edição, e acabando já a 3ª edição. Tá? O filme já tem aqui, foi apresentado agora, ele estreou no Santa Maria Vídeo Cinema, no 15º Santa Maria Vídeo Cinema em Santa Maria. Foi um dos selecionados oficiais. Depois teve uma segunda apresentação em Carovi, onde tombou o Gumercindo Saraiva. Foi uma apresentação fechada, prefeito, presidente da Câmara, funcionários, que o filme vai ser usado para as aulas no município, para os alunos lá conhecerem a história dele e também para desenvolvimento turístico lá, o turismo histórico e também o turismo natural do meio ambiente. As missões são lindíssimas, né? Dia 17, no Coati, ali na Coati Baguete e Gelato, aqui na Garibaldi, em Porto Alegre. Vamos ter uma sessão de pré-estreia dele aqui em Porto Alegre, às 19 horas, vai ser sábado. No dia 19 vai ser em Itacurubi, tá? Também na prefeitura lá. E dia 21 em Bossoroca. São cidades onde foi gravado, então nós temos muitos figurantes, que nós tivemos muito apoio lá. Então é a nossa maneira de retribuição de fazer lá. E aí já com vários acertados e outros por acertar, em Pelotas, Rio Grande, Santa Vitória do Palmar,
Bagé, Santana do Livramento, Santa Maria de novo, São Borja, São Luís Gonzaga, Porto Alegre de novo, possivelmente entre março e abril, vai ser ou no Capitólio ou lá na Casa de Cinema. Enfim, tem algumas certas, outras ainda tratadas. E para poder levar o filme, né, para fazer essas apresentações, como que faz, Ricardo? Entre em contato comigo, meu telefone é 51 997 23 33 54, tem do meu Facebook também, Ricardo Ritzel, no Instagram é @Ricardo Ritzel, tá? Entre em contato comigo, ou também com o Marcos Fabrício, que é meu sócio do filme, sabe, e está lá nas missões agora, trabalhando nessa parte de exibição. A gente vai, a gente bate um papo com o pessoal, a gente conversa, essa mesma conversa que a gente teve aqui contigo, a gente conversa, a gente responde aos questionamentos de quem está lá, a gente leva o livro também, sabe? Enfim, nós estamos à disposição e a procura está grande, sabe? Graças a Deus, eu fico bem feliz, muito satisfeito, está uma boa aceitação do nosso trabalho. E isso envaidece, gente, né? A gente fica orgulhoso. Com certeza, né? E assim, valoriza algo que a gente constrói. Quanta dedicação, né? Então isso também é fruto dessa dedicação, né? Fruto de um tempo todo que tu despendesse para isso, né? E tu estás de parabéns, né? De parabéns, e a gente fica muito feliz que tu tenhas feito esse trabalho, que está aí rodando, e a gente deseja muito, muito, muito sucesso, né? Então, assim, essa semana a gente estaria aqui no canal fazendo, né, a leitura de algum conto, poesia crônico, mas a gente abriu, então, esse espaço para especialmente poder estar trazendo essa conversa, para convidar as pessoas, então, de Porto Alegre a estarem participando, então, no sábado dessa apresentação e futuramente nas cidades, né, como o Ricardo trouxe aí, né, apresentando esse curta que eu estou muito curiosa, né, e estarei lá, né, espero estar lá para poder curtir, para poder aprender cada vez mais também, né, e então quem estiver interessado em levar para sua cidade, que não foi nenhuma das cidades que o Ricardo então colocou aqui, podem estar fazendo contato com ele. Eu vou deixar aqui na descrição do nosso vídeo várias formas de vocês contatarem com o Ricardo. O filme já, como eu disse, foi selecionado para Santa Maria Verde Cinema. Hoje ele vai passar às 20h45, passa no conceituadíssimo Festival Internacional del Cine de Santana de Guacaras, em Correntes, tá? Também foi selecionado na competência oficial, como você diz lá. Dia 15 vai para Paissandu, sabe, no Uruguai, na Mostra Internacional de Cinema. Então a gente está colocando ele em alguns festivais. Mas essas cidades que não têm festivais e gostam dessa história, gostam de ver, a gente está abrindo sessões e levando o livro, debatendo, conversando, enfim, isso aí está muito aberto e é o objetivo quando a gente fez o filme. Eu queria agradecer ao teu convite, muito honrado de conversar contigo, te parabenizar também pela tua produção literária, está fazendo sucesso, a gente sabe, já teve agora em Uruguaiana, né? Tá agitando aqui essa não só aqui na região de Porto Alegre, como também atravessou o estado aí. Tá? E nos deixa muito honrados de tantos assuntos, de tantas pessoas, tantas personalidades desse meio, logo com a gente, uma entrevista assim tão legal. Muito obrigada, Ricardo. E a gente está aqui para produzir arte. E arte, como eu sempre digo, é saúde mental, é resiliência, né? E quando a gente escreve ou quando a gente faz qualquer produção de arte, o que dá sentido é quem, na verdade, lê, quem observa uma pintura, quem canta as nossas músicas, quem vai lá e curte o nosso cinema, né? Então, isso produz em nós uma possibilidade de poder enfrentar a vida melhor, né?
Então, acho que todos estamos no mesmo barco, né? E que a gente possa fazer cada vez mais outras pessoas se engajarem dentro desse processo. Fazer pensar. Isso. A arte não é para amenizar os nossos olhos, nem amenizar a nossa alma. Bem pelo contrário. A arte é para instigar a tua alma a buscar outros olhares, outras visões, para instigar a tua mente a procurar outros caminhos, né? Ela não é para acalmar. A arte é fogo puro, né? Tá bem, tá bem. E a gente agradece, então, a essa nova edição que a gente está aqui participando da Feira de Livros do Chalé da Praça 15. E a gente agradece a esse espaço do chalé por estar fazendo essa gravação. Então, e a gente agradece a vocês que estão aqui curtindo com a gente. Então, gratidão infinita. Até a próxima.